Fala galera do Dominantes Online! Então, mais uma aula de Química, de novo aqui, vai falar de modelos atômicos, só que agora a parte 2, tá? Para quem não me conhece, mais uma vez prazer, meu nome é Bruno Matassoli. Então olha só, na parte 1 a gente falou sobre algumas teorias anteriores, quer dizer, algumas outras teorias. A gente falou sobre a teoria filosófica e a gente focou no modelo de Dalton e de Thomson. Que é importante levar daquelas teorias para essa aula de agora, tá? A gente tem que pensar o seguinte: o modelo de Dalton era conhecido como modelo bola de bilhar, foi o primeiro a começar a lançar alguns postulados, a mostrar a estrutura do átomo. Só que Dalton fala que o átomo é indivisível. A gente percebe a partir de Thomson a criação, na verdade não a criação, mas a descoberta de uma subpartícula dentro do átomo, que são os elétrons. O modelo de Thomson, então, o átomo passa a ser divisível, dentro dele possui o que seria uma espécie de massa positiva e elétrons ao redor. Esse modelo explicava os fenômenos de eletrização, o porquê que existiam cargas elétricas, porquê que existiam espécies iônicas, espécies positivas e negativas. Mas vem aí um cara chamado Rutherford. Rutherford, ele está ligado a muitos fenômenos na química, porque ele estudou diversos campos, dentro deles a radioatividade. Então, a gente não vai entrar agora em radioatividade, eu não vou precisar entrar em todos o que é ser radioativo em específico. Só quero falar o seguinte, em relação à radioatividade, o que a gente tem que pegar para essa aula é que na natureza das radiações, ou seja, radioatividade é porque é um material que emite espontaneamente radiação. Ou seja, partícula, ou seja, um material energético, seja ondas energéticas, tá? E o que acontece? Nesse seu estudo, ele cria um experimento que é para analisar o que a gente chama de partículas alfas, que a maioria dos materiais radioativos emitem esse tipo de partícula, naturalmente, em contato com a matéria. A grande situação é que, em relação a esse experimento, que era para analisar, na verdade, o material radioativo, ele acaba descobrindo uma interessante análise sobre a característica dos átomos. Eu vou mostrar aqui para vocês logo o experimento, fica mais fácil falar visualizando esse experimento. É conhecido por muitos como o experimento Folha de Ouro. Tá? Como é que funciona esse experimento que está aqui? Veja bem, aqui dentro, aqui dentro tem um material radioativo, certo? Esse material radioativo, ele emite um feixe de partículas, são partículas com energia, chamado de partículas alfas. Tá? Aqui ao redor dele essa caixinha de chumbo, porque chumbo ele é uma blindagem contra materiais radioativos, ele não deixa passar, já tem apenas um furinho aqui para passar esse material. Aí aqui no meio ele colocou como espécie para bloquear, uma espécie para visualizar uma folha de ouro, uma lamínula de ouro. Por que o ouro em específico? O ouro é um material muito maleável, você consegue estender para ele ter uma grossura menor que uma folha de papel. Então, ele esticou uma lamínula de ouro para ter um tamanho muito, muito fino, que seria uma camada muito fina de átomos, já que a gente já conhecia o pensamento de átomos. A proposta dele era confirmar a teoria de Thomson, o modelo de Thomson, que o átomo não era maciço, que essas partículas poderiam ultrapassar. Ou alguns outros debatiam que o átomo era maciço. Então, qual era a proposta? Essa radiação viria ou passaria direto pela folha de ouro ou seria totalmente refletida pela folha de ouro. E aí a gente poderia trabalhar a ideia de um átomo ser maciço ou não. Só que, para seu espanto, o que foi gerado, o resultado desse experimento foi bastante estranho à primeira vista. E aí depois, com análise, ele entendeu o motivo. A maioria das partículas alfas eram emitidas e a maioria passavam direto. Vamos supor aqui aproximadamente 95% dessas partículas passavam direto pela folha de ouro, pela lamínula de ouro. O problema é que tinha algumas poucas partículas que se refletiam quase totalmente. E aí surgia a grande dúvida, o átomo é maciço ou não é maciço?
Porque se ele não é maciço, todas deveriam passar. Se ele é maciço, todas deveriam ser refletidas. Mas eu vejo que a maioria passa, só parte é refletida. E aí surge a explicação dele. O átomo, sim, é maciço e não é maciço. Bugou um pouquinho? Olha só, qual é a história? Na verdade, é porque dentro de todos os átomos tem uma região central que contém toda a sua massa, por isso que é a região maciça. Então, o experimento de Rutherford comprova a ideia que todos os átomos possuem um núcleo. Então, o átomo agora não é uma região só, repleta de partículas negativas. Na verdade, ele existe um núcleo e existe as partículas negativas ao redor. Ele propõe como explicação desse modelo, né, ele chama de modelo planetário, tá? Que é um modelo como se fosse um núcleo, uma região central maciça, tá? Vou colocar aqui, ó, núcleo. E esse núcleo que é positivo, tá? E ao redor dele estão os elétrons, tá? E os elétrons a gente já conhecia como eletrosfera, a região dos elétrons, tá? Formando-se como se fosse a ideia do Sol no centro e os planetas ao redor do Sol, por isso se chama modelo planetário, tá? E isso explica muitas de outras propriedades, principalmente porque toda a massa, quer dizer, toda não, mas a maior parte da massa do átomo está contida e concentrada aqui. Por isso que alguns raios, voltando aqui, ó, por isso que alguns raios eram refletidos. Esses raios refletidos são as partículas alfas que entravam em contato com o núcleo atômico. Até porque as partículas alfas são partículas de características positivas também. Quando entram em contato com um núcleo denso e também positivo, cargas iguais tendem a se afastar. Então, por isso que eram refletidas. Beleza? Esse experimento é bastante falado às vezes para debater sobre isso, porque é um experimento tanto com a utilização de radioatividade, que Rutherford também foi responsável não só pela descoberta, mas por desenvolver a ciência a ciência da radioatividade, como também para falar sobre os átomos, a estrutura atômica. Tá? Essa ideia inicial. Cuidado com o que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora sobre o modelo atômico de Rutherford foi complementado, tá? E muita gente acha que aquilo foi o que foi gerado como teoria inicialmente. Quais são as duas contribuições interessantes? Uma foi pelo próprio Rutherford, que ele descobriu a segunda subpartícula. Vamos pensar o seguinte, eu chamo o átomo de partícula. Beleza? Então, os elétrons eu posso chamar de subpartículas, partículas menores que a partícula, né? Os elétrons estão dentro do átomo. Então, o que ele descobriu são os prótons, são as partículas de carga oposta. Então, nesse núcleo atômico, são formados por pequenas partículas também, por pequenas subpartículas que ele chamou de próton, por serem positivas também. Então, todo átomo tem os elétrons que são negativos, que estão ao redor de um núcleo que contém prótons. E bem mais à frente, até outros modelos atômicos já tinham sido descobertos, Chadwick, esse cara pode se parecer, descobriu a existência de uma terceira subpartícula dentro de um átomo, também no núcleo. Ambas estão no núcleo atômico, tá? Você vai encontrar ambas no núcleo do átomo. Ele descobriu os nêutrons. Eram partículas que não tinham carga dentro de um átomo, mas possuíam massa. Então, a massa de um átomo é proveniente principalmente do peso das suas subpartículas prótons e dos pesos das suas subpartículas nêutrons. Então, fica mais ou menos assim, ó, aquele mesmo desenho, né? Um átomo, seja ele de qualquer elemento químico diferente, tem uma quantidade determinada de elétrons, que eu vou simbolizar com Ezinho, na sua eletrosfera. Né? A mesma quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera, ele vai ter de prótons no seu núcleo. E junto ao prótons, eu também tenho nêutrons. Então, todo ou qualquer átomo tem essas três subpartículas que constituem, tá? O que diferencia um tipo de um átomo para outro, de um elemento químico para outro, seria a quantidade em relação a dessas subpartículas.
tá? Uma partícula positiva para contrabalancear uma partícula negativa. Então, quando a gente diz que um átomo é neutro, é porque a quantidade de cargas de subpartículas negativas que ele existe na eletrosfera é a mesma quantidade de prótons. Todos os modelos que eu vou falar a partir de agora vão focar na eletrosfera. Tá? Todo o conhecimento que a gente tem de núcleo já é o suficiente para a gente abordar todas as nossas avaliações, todos os conhecimentos de ensino médio para os vestibulares. Tá? Agora, os modelos subsequentes são apenas para estudar esse movimento dos elétrons e a forma de estudo ou como se relaciona esses elétrons nessa grande região que a gente chama de eletrosfera. É ela que dá o volume do átomo. Tá? O núcleo ele é muito pequeno em comparação a todo o resto. E aí vamos lá. O primeiro que eu vou falar é Bohr. Foi fundamental para o começo do estudo da eletrosfera. O que Bohr propõe na verdade, o que já sabia que era uma falha é que no modelo de Rutherford, que os átomos estão girando ao redor do núcleo, ele é um pouco vazado, existe falhas nele, porque se os elétrons estão se movimentando em órbitas circulares ao redor de um núcleo que exerce atração sobre ele, em algum momento essa atração vai chegar ao momento e esses elétrons vão se colidir ao núcleo, porque existe uma atração nesses movimentos. O que ele propõe para isso é que, na verdade, existem níveis de energia caracterizando esses átomos. Então, o que Bohr faz é dividir a eletrosfera, né, em níveis. Existe, por exemplo, elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles têm uma quantidade fixa de energia. Né? Esse quantum, essa quantidade, seria um pacote. Se ele ficar mais afastado, ele precisa receber uma quantidade X de energia para ir mais afastado num outro nível de energia. Nível ou camada é como ele utilizou isso aqui, ó. Né? Ele chama de órbitas circulares. Essas órbitas aqui, como colocados, ele não tem como ficar no meio do caminho. Ele está ou nessa região ou nessa região, nessas órbitas, e para ele passar de uma órbita para outra, ele precisa de energia. Quanto mais afastado, mais energia tem nessa órbita, né? Nessa órbita, perdão, isso mesmo, em relação aos elétrons que provém no átomo, tá? Essa ideia dele, eu vou mostrar aonde se tornou muito utilizada. Ele explica isso quando ele vê o que a gente chama de salto quântico. Quando a gente verificava que tinham elétrons que absorviam energia e se afastavam cada vez do núcleo, a gente chama isso de estado excitado do elétron, tá? E por motivos, né, de voltar ao natural, de tender a obter menos energia, essa energia absorvida ela é liberada na forma de energia luminosa, de fótons, tá? Isso acontece nos fogos de artifício, em materiais que geralmente ao calor emitem uma luz diferente. Tá? Por que essa luz é gerada? Porque são apenas os saltos quânticos dos elétrons. Os elétrons absorvem a energia térmica, né, fazendo com que os elétrons se afastem do núcleo e ao voltar ao estado fundamental, ao voltar ao estado de menor energia, ele emite toda essa energia que ele absorveu em pacotes. Esses pacotes fixados são pacotes luminosos em forma de onda, são o que a gente conhece como fótons. Também, que geram, dependendo do elemento, dependendo dos elétrons que são modificados, luzes diferentes. Né? É assim que a gente utiliza esse conhecimento, por exemplo, para gerar cores nos fogos de artifício. Você usa elementos químicos, metais diferentes, para você, ao momento que ocorra a explosão, eles vão absorver energia, efetuar os seus elétrons, vão sofrer essa energia e ficar mudando de nível. Quando volta ao fundamental, ele emite uma cor diferenciada. Exemplo, o sódio emite a cor amarela, quase laranja. Tá? Se você deixou cair uma água com sal no fogão, você reparou que o fogo ficou mais amarelado. São esses saltos quânticos dos elétrons do sódio. Tá bom? Então, olha só, então relaciona muito Bohr a níveis, camadas e a principalmente esse experimento onde você tem níveis diferentes com energias diferentes. E aí agora, só para continuar falando sobre isso, esse modelo de eletrosfera foi acrescentando. A gente vai ter uma aula só para falar de eletrosfera, mas aqui a gente vai falar sobre os
incrementos, né? A gente pode chamar até de outros modelos em algum caso. Sommerfeld, ele contempla o que Bohr falou, mas falando sobre subníveis. Ele fala, olha, nesses níveis, esses níveis que vocês chamam que tem uma energia fixa, na verdade, dentro desses níveis, pode ser divididos em subníveis. Então ele chamou isso de subníveis ou subcamadas. Então o nível, dependendo da movimentação do elétron naquela região, a forma de movimentação contém outra energia. Aí está associando a energia cinética, a energia de movimentação. Então um nível pode ter mais níveis dentro dele. A gente vai visualizar ao longo das nossas aulas mais à frente que um nível pode até conter 4 subníveis. Então é como se fosse cada vez mais distinguindo. Então, assim, quando eu estou assim, tipo, esses elétrons, não, esses elétrons não estão na eletrosfera. Esses elétrons estão, um no primeiro nível, outro no nível 2, um no nível L, depois a gente vai chamar na nomenclatura. Pô, mas beleza, e esses elétrons que estão no segundo nível, estão todos eles no mesmo subnível? É o mesmo tipo de movimentação? Não, existem movimentações diferentes. Sommerfeld é o que eles começam a chamar de órbitas elípticas. Então, não são órbitas circulares, começa a ter essa ideia de elipse para o átomo, tá? Então, complementando, então existem os subníveis. E para fechar os modelos de orbitais atômicos. Esse é um modelo mais atual. E assim, a gente não usa sempre ele para explicar alguns fenômenos, mas o modelo mais correto para ser explicado é por orbitais atômicos. O que tem de novo? Nesse caso, na verdade a partir de Bohr já começa, mas a gente tem a teoria quântica envolvida. Então, aqui a gente tem alguns debates antes. Por exemplo, o princípio de dualidade partícula-onda, né? Ou seja, um material pode se comportar como partícula e também pode se comportar como onda. Uma onda pode se comportar como partícula ou como onda, dependendo dessa relação. É o caso, por exemplo, dos elétrons. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, então você consegue observar comportamento de onda nesses materiais. E aí, se existe um comportamento de onda, existe todo um cálculo diferente para você tentar calcular a movimentação, aonde ele se encontra em relação com a energia. Tá? E o outro é que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que ele fala o seguinte: não é possível calcular tanto a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então é difícil você calcular aonde está esse elétron, qual é a região, se ele está nos níveis, sim, mas a região específica dele. E aí se cria o conceito de orbital, que é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então agora você vai cada vez mais sendo específico para tentar localizar todos os elétrons que contém dentro de um átomo na eletrosfera. Esse último modelo, como eu falei, Bohr, Sommerfeld e o modelo de orbitais são modelos que destrincham a eletrosfera, mostrando como é possível localizar. Porque falar onde estão os prótons e os nêutrons é fácil, estão no núcleo, lá dentro, no centro. Agora, quando a gente fala de eletrosfera, que é a maior região, eu preciso localizar esses elétrons, como eles estão, será que eles estão rodando ao modo Auléu? Não, eles têm localizações diferentes. E aí, por último, a gente tem a do orbital, né? Dentro de um nível pode ter um ou mais orbitais, mas de regiões prováveis onde você encontra os elétrons. Tá? Nas aulas de eletrosfera eu vou voltar a falar sobre isso e mostrar para vocês como a gente descobre cada um desses orbitais, cada uma dessas níveis e subníveis de um átomo. Foi? Então, olha só, com isso a gente fecha todos os modelos atômicos. O modelo de Rutherford é o que a gente utiliza muito para falar de estrutura atômica, né? O modelo de Sommerfeld e de Bohr já quebra um galho absurdo quando a gente fala sobre estrutura atômica, sobre eletrosfera, e por final esse modelo de orbitais atômicos, onde a gente entra em cada região mais provável, onde a gente entra também com modelo quântico, na verdade. Tá? Só um pouquinho, só uma pincelada, mas fechamos por aqui. Até a próxima. Fui!